Espero que todos estejam bem. Nós estamos dando continuidade à série no livro de Esther. Estamos aí caminhando aí para a reta final. Temos mais 2 sermões, o de hoje e de semana que vem. A gente conclui essa série e entramos diretamente no mês de aniversário da igreja. Estamos assim com algumas expectativas ainda, com algumas coisas desenrolando nessa série, algumas coisas para acontecer. E hoje nós vamos presenciar algumas coisas interessantes no capítulo que nós vamos ler aqui. E eu queria começar te perguntando se você já teve assim, uma grande virada na sua vida. Alguma coisa estava acontecendo com você, às vezes não caminhando muito bem, e de repente você tem uma grande virada. Alguma coisa acontece, ou algumas coisas acontecem, e você tem uma grande virada na sua vida. Eu gosto, aqueles que me conhecem, sabem que eu gosto muito de esporte, principalmente futebol, embora não esteja mais praticando, né, o que eu acho que é um desperdício assim, para o futebol, não esteja mais jogando bola e tal. Mas eu gosto muito de futebol e fui fazer algumas pesquisas com relação às grandes viradas da história do futebol. E eu pesquisei algumas. Em 2005, final da Liga dos Campeões, Liverpool e Milan. Esse jogo foi conhecido como a Virada de Istambul, ou a Grande Batalha de Istambul. Terminou o primeiro tempo, 3-0 para o Milan, Zé Maria. 3-0. E aí começa o segundo tempo, as pessoas já estavam dando certo, assim, a vitória do Milan seria campeão da Liga dos Campeões e tal. E o Liverpool empata esse jogo, leva esse jogo para os pênaltis e se sagra campeão da Liga dos Campeões de 2005. Eu falei isso de manhã cedo, meus irmãos, recebi uma mensagem no WhatsApp agora de tarde, falando para eu poder acrescentar essa história aqui e dizer que o Liverpool foi para a final, o Mundial de Clubes, e foi derrotado pelo São Paulo. Pediram para eu fazer esse acréscimo aqui. Então, Alberto, está registrado o seu acréscimo, e é verdade, o Liverpool perdeu para o São Paulo. E ele pediu para ressaltar que foi gol do Mineiro. Enfim, eu nem lembro de Mineiro mais, mas o São Paulo ganhou aquele ano o Mundial de Clubes. Outro jogo interessante foi em 2017, PSG e Barcelona. Primeiro jogo lá em Paris, 4-0 para o PSG. Vamos para o segundo jogo em Barcelona. Poxa, 4-0, cá para nós, né? Já está ganho, né? E o jogo em Barcelona começa. Se eu não me engano, aí o pessoal que acompanha, eu acho que o PSG ainda fez 1-0 nesse jogo, se eu não me engano. Começou com 1-0 o PSG. E o Barcelona mete mais 6 gols depois disso, com show de Neymar e PSG. Esse jogo foi nas oitavas de final. Então, o Barcelona... E, se eu não me engano, o Barcelona também foi campeão dessa Liga dos Campeões aí, no ano de 2017, com Neymar e companhia. Tinha um tal de Messi nesse time também, mas, enfim. Mas, meus irmãos, acho que a grande virada mesmo aconteceu em 2009. Um grande time do nosso futebol brasileiro, Fluminense. Um grande time, sensacional. Meus irmãos, verdade. Ali, ó, tá vendo? É verdade. 2009, meus irmãos, o Fluminense tinha 99% de chance de cair. Chegou um determinado momento do campeonato, ele estava com 99% de chance de cair. E ele tem uma virada sensacional, tem uma arrancada sensacional, ganha tudo, até o resto do campeonato. Não cai para a segunda divisão e ainda assim, no ano seguinte, é campeão brasileiro. Uma grande virada. O pessoal vai falar que a grande virada do Fluminense foi sair da Série C para a Série A. Mas, enfim, isso aí é pessoal que não conhece história, enfim. Mas, meus irmãos, na história que nós estamos estudando, chegou um momento que parecia que seria o fim do povo judeu. Mas Deus, ele utiliza um rei pagão para promover uma saída para o seu povo. Existia um decreto de morte para o povo judeu e parecia que não tinha saída para o povo. E como é que vai desenrolar isso? Algumas coisas já aconteceram, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E é o que nós vamos ver hoje aqui. Uma grande virada, mas na realidade uma providência de Deus. Eu te pedi para você abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 8, versículo 1 e 2. Esther, capítulo 8, versículo 1 e 2. Nós vamos ler todo esse capítulo, mas eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente poder ir acompanhando. Nós vamos ler outros textos também em Esther, vai ser interessante você estar acompanhando junto com a gente. Esther 8,
versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou administrador dos bens de Amã. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor, por favor, fale aos nossos corações com poder e com graça. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se vocês se lembram de algumas coisas que aconteceram antes disso aqui, mas o capítulo 7 terminou com a morte de Amã. E algumas coisas boas começam a acontecer aqui. E o texto vai começar dizendo que naquele mesmo dia, o dia tinha sido um dia muito intenso, com várias revelações. Ester vai revelar que ela era judia, o rei até então não sabia, com algumas reviravoltas e até morte. No final do capítulo 7, Amã, que estava do lado do rei, ele vai morrer. Mas o texto ele vai começar dizendo que Ester ficou rica, ela ficou milionária ou bilionária, eu não sei bem, mas vai dizer que todos os bens de Amã, que não eram poucos, foram passados, o rei deu todos esses bens para Ester. E era comum, né, as posses do traidor elas serem confiscadas pela coroa. Então todas essas posses, todos esses bens de Amã, eles foram confiscados pela coroa e foram dados a Ester. E tem uma outra informação importante aqui nesse versículo 1 e versículo 2. Mais uma revelação. Ester, ela vai revelar que Mardoqueu é seu parente. O rei também não sabia disso. Ele descobre que Ester é uma judia, ele não sabia até então, e vai descobrir também que Mardoqueu era parente de Ester. Mardoqueu agora, ele se torna a segunda pessoa mais importante do reino, podendo inclusive falar em nome do rei. O início desse capítulo, meus irmãos, parece até um final de filme. Sabe aqueles filmes felizes assim, que às vezes dizem assim, e viveram felizes para sempre? Tudo que parecia perdido, de repente tem uma reviravolta. O jogo vira aqui para Ester, para Mardoqueu. Mardoqueu, que foi humilhado, sofreu injustiça e sofreu por causa do seu povo, agora ele é exaltado. Isso me faz lembrar de José do Egito, ou José dos judeus, que vai para o Egito. Ele é humilhado pelos seus irmãos quando ele é vendido. Ele é humilhado na casa de Potifar. Ele vai para a prisão, ele é humilhado na prisão. Mas no final, José, ele é exaltado, ele é colocado como a segunda pessoa mais importante no reino. Assim como Mardoqueu aqui. Isso também, meus irmãos, me faz lembrar de Jesus Cristo. Que, embora ele sendo o próprio Deus, ele se humilhou até a morte. E o texto de Filipenses 2 vai dizer que, por isso, pelo fato de ele ter se humilhado, ter entregue a sua vida pelo seu povo, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que todos possam se prostrar e se dobrar diante desse nome, o nome de Jesus. Eu disse que semana passada que nós vamos lendo os versículos, caminhando no texto, caminhando na história e fazendo pequenas aplicações para a nossa vida. Meus irmãos, todos que quiserem viver uma vida piedosa sofrerá, será perseguido e será humilhado. 2 Timóteo 3,12 diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os humilhados por causa de Cristo, eles serão exaltados. Talvez tenhamos que conviver com momentos de humilhação e injustiça durante toda a nossa vida, ou durante alguns momentos da vida. Isso é inerente ao cristão, porque a gente olha para Cristo e a gente vê que Cristo também sofreu, que Cristo também foi humilhado. Então isso também vai acontecer conosco. Pode ser que seja durante muito tempo, durante pouco tempo, pode ser que aconteça às vezes, mas o fato é que seremos perseguidos, muitas vezes seremos humilhados, seremos injustiçados. Mas, meus irmãos, talvez nós tenhamos que conviver dessa maneira, mas o que é uma vida inteira comparado com a eternidade na glória? O que é uma vida inteira que nós vivemos aqui comparado com aquilo que nos espera na eternidade? Que possamos ser, meus irmãos, fiel ao Senhor durante toda a nossa vida, mesmo diante de momentos difíceis, de humilhação, de injustiça e de sofrimento,
pois a recompensa do cristão é a coroa da vida. Que nós possamos crer nisso e lembrar disso sempre. Apocalipse 2:10, o finalzinho do texto vai dizer: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Mas como diria minha mãe, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. O decreto de extermínio dos judeus, esse decreto ele ainda está em vigência. Ele tem uma data para acontecer. Então Esther, ela vai fazer um apelo ao rei. Esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui. Acompanhe na sua Bíblia, Esther 8, do versículo 3 ao versículo 6. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita Amedata. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Versículo 6. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Meus irmãos, entre o versículo 2 e o versículo 3, pode não parecer, mas tem um espaço de tempo aí de aproximadamente 2 meses. Entre o final do versículo 2 e o início do versículo 3 se passam aproximadamente 3 meses. Toda aquela parte do decreto de Amã, a sua execução, e esse momento de exaltação de Esther e Mardoqueu, como vimos agora no versículo 1 e versículo 2, tudo isso aconteceu no primeiro mês. Se voltarmos no capítulo 3, capítulo 4, nós vamos ler exatamente isso. Tudo isso acontecendo no primeiro mês. Só que no versículo 9, que nós não lemos ainda, vamos ler daqui a pouco, ele vai nos informar que tudo acontece agora, no caso a partir do versículo 3, acontece no terceiro mês. Ou seja, um espaço de aproximadamente 2 meses. Esther ela vai fazer um novo pedido ao rei, e ela vai se arriscar novamente. Se passaram 2 meses. Mas por que esperar 2 meses? Por que Esther não aproveitou aquele momento ali de ascensão, momento em que ela recebe as posses de Amã, momento que Mardoqueu é exaltado e colocado como a segunda pessoa no reino? Por que ela não aproveitou esse momento para logo fazer esse pedido ao rei? Nós não sabemos. Talvez prudência, para poder esperar um pouco aquele momento, que Amã era uma pessoa que estava ao lado do rei, e o rei manda executar Amã. Pode ser que seja por causa disso, ela por prudência precisou esperar um pouquinho mais, mas nós não temos essa resposta. Só que desta vez, ela vai fazer uma abordagem um pouco diferente. Ela não é fria, calculada para poder falar com o rei. O texto vai nos dizer, meus irmãos, no versículo 3, que ela se lança aos pés do rei e ela chora. Ela está diante do rei novamente, ela está se arriscando porque ela não foi chamada. Vamos lembrar que existia uma lei que qualquer pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamado, sem ser convocado, essa pessoa seria morta. Então ela está se arriscando de novo. O texto vai dizer que ela se aproxima, ela se coloca aos pés do rei e chora. No versículo 4 nós vamos ver que o rei novamente age com misericórdia, estende o cetro de ouro para Esther e com autorização para falar, ela vai fazer o pedido. Versículo 5, acompanha na sua Bíblia, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã. Ela está apelando ao rei, implorando que o decreto ele seja revogado. Que decreto era esse? O decreto de extermínio de todos os judeus. Esther, meus irmãos, que antes vivia camuflada na Pérsia, omitindo a sua identidade e a ligação que ela tinha com o povo judeu, parece que agora de fato ela se importa com seu povo e ela importa com quem de fato ela é. Ela é pertencente ao povo judeu, ela é pertencente ao povo de Deus. Parece que ela vira uma chave na vida dela, ela que se camuflava. Agora ela assume a sua identidade, ela vai se humilhar e vai pedir, suplicar para que esse decreto de extermínio dos judeus ele seja revogado. Mas, meus irmãos, e esse decreto? Ele não pode ser revogado, porque a lei diz que todo decreto, toda lei que é chancelada pelo rei e que ele sela com seu anel, essa lei não pode ser revogada. O que vai acontecer agora? Esther faz o pedido, nós estamos diante dessa interrogação.
Então nós vamos ver exatamente a resposta do rei. Versículo 7, acompanhe na sua Bíblia, do versículo 7 ao versículo 9, nós vamos ver exatamente a resposta do rei. Isso aconteceu, versículo 7. O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Versículo 9. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Qual é a resposta do rei? Em outras palavras, se você olhar no versículo 7 direitinho, é como se o rei respondesse para Ester: eu fiz o que eu podia fazer. Eu puni com morte quem fez o decreto e dei todos os bens dele para vocês. Eu não posso fazer nada. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu mandei executar a pessoa, o autor dessa lei. A pessoa que me induziu a chancelar essa lei. E peguei todos os bens dele, eu confisquei todos os bens dele e dei para vocês. Sobre o decreto, é como se ele dissesse: eu não posso fazer nada. Olha o final do versículo 8. Ele diz que nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Eu não posso revogar uma lei que eu mesmo assinei e selei com o meu anel. Mas se a gente observar o início do versículo 8, ele dá uma deixa aqui tremenda. Ele vai dizer o seguinte: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei. Quando o rei fala que nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado, isso é verdade tanto para o primeiro decreto de Amã, quanto para o segundo decreto que o rei acaba de dar carta branca para que Ester e Mardoqueu escrevam um novo decreto. Eu estou dando carta branca para vocês, porque assim como o primeiro, no segundo decreto, nenhum documento escrito em nome do rei selado por ele pode ser revogado. Nem o primeiro decreto escrito por Amã, nem o segundo decreto que vai ser escrito agora. O versículo 9 tem uma formação importante, que nós já falamos, inclusive. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês. Lembra que eu falei que tudo isso aconteceu no primeiro mês? Está dizendo que isso foi escrito no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Provavelmente, meus irmãos, essa data aqui é 25 de junho de 474 a.C. Ou seja, aproximadamente 70 dias após o anúncio, o fato do primeiro decreto ter sido escrito. No capítulo 3, versículo 7, nós vamos perceber, não sei se você vai lembrar, que eles jogaram sorte para saber quando esse primeiro decreto entraria em vigor. E essa sorte caiu para 11 meses após aquela data. Nós estamos aqui, a essa altura, com 70 dias após esse momento de esse primeiro decreto ter sido escrito. E há mais ou menos 8 meses e 20 dias para que o dia da execução do decreto chegue. Será que nós pensamos assim, meus irmãos? Ainda bem que quando jogaram sorte lá foi para 11 meses depois. Já pensou se esse decreto fosse para o mês seguinte, por exemplo? Será que nós pensamos assim? Quando jogaram sorte lá atrás, ficou para 11 meses depois, um tempo hábil para muita coisa acontecer. Será que nós pensamos assim? Será que nós aplicamos esse acaso no nosso cotidiano? Ou temos plena consciência que tudo está no controle de Deus? Será que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente fala exatamente assim? Nossa, que sorte, ainda bem que isso aconteceu assim, porque senão eu não sei.
Ainda bem que eu não fui aprovado naquela entrevista de emprego, porque olha, se eu tivesse sido aprovado, olha o que estaria acontecendo comigo agora. Será que nós aplicamos esse acaso, essa sorte para as nossas vidas também? O texto do capítulo 3, que determinou quando o decreto entraria em vigor, vai dizer que eles jogaram a sorte. Jogaram a sorte e caiu para 3 meses. E eu te pergunto, isso foi mesmo sorte ou providência de Deus? Nós sabemos, meus irmãos, que tudo é providência de Deus. Inclusive, nós percebemos isso ao longo de todo esse livro de Esther. E é assim também na nossa vida, meus irmãos. Nós não somos guiados por sorte, circunstâncias, coincidências. Existe um Deus todo-poderoso que tem todo o controle de todas as coisas e age com providência durante toda a história do seu povo. E isso é assim comigo e com você também, meu irmão. Deus age na nossa história. Ele está conduzindo a nossa vida. Não existe sorte, não existe coincidência, existe providência de um Deus que age em favor do seu povo. E esse povo está reunido aqui agora, é a igreja do Senhor. Esther, Mardoqueu e todo o povo judeu, todos eles estão vivenciando exatamente isso. Deus está controlando tudo e conduzindo as suas vidas, conduzindo todas as coisas. Isso também se aplica para mim e para você. Filipenses 1,6 vai dizer o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor quem começa e é o Senhor quem completa. É Ele que tem todo o poder e todo o controle. Meus irmãos, que a gente não perca isso de vista. Deus começou a obra na sua vida e Ele é fiel para completá-la. É Ele quem conduz a sua história. Não existe acaso na vida. Existe um Deus que age com providência. Bom, vimos nesse trecho aí de 7 a 9 que a resposta do rei foi: façam um novo decreto. E esse é o nosso próximo ponto, um novo decreto. Estela vai apelar ao rei novamente. O rei vai responder. E qual é a resposta do rei? Façam um novo decreto. Do versículo 10 ao versículo 14, meus irmãos, acompanha. Está aberta a sua Bíblia? Mantenha aberta. Versículo 10 ao versículo 14. Diz o seguinte: Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei e em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Então, meus irmãos, nós estamos diante aqui agora de um novo decreto. Várias cartas do decreto seladas com anel, selo do rei, prontas para serem enviadas. Mensageiros velozes do rei para fazerem com que essas cartas contendo esse novo decreto pudessem chegar a todos os lugares. Uma boa notícia precisa chegar com rapidez aos seus destinatários. Mardoqueu então envia mensageiros velozes porque a boa notícia ela tinha pressa para poder chegar. Existia um decreto e esse novo decreto precisava chegar rápido ao conhecimento de todas as pessoas, de todos os povos dessas 127 províncias. Outra coisa que é importante, o versículo 11 nos dá detalhes desse novo decreto. Se você for observar o versículo 11, ele vai falar exatamente sobre esse decreto, esse novo decreto. Muito parecido com o primeiro decreto que Amã escreveu. Porém, meus irmãos, nós percebemos que é um novo decreto que fala sobre a preservação da vida e não um decreto que fala sobre morte.
Esse decreto dava direito aos judeus de se defenderem para que eles pudessem preservarem a sua vida. Uma boa notícia, o novo decreto de Mardoqueu, por causa de uma má notícia, o primeiro decreto de Amã. O primeiro decreto não pode ser revogado, o rei reforçou isso, como nós já sabemos. Então, um novo decreto que pudesse suplantar e muito esse primeiro decreto. Meus irmãos, eu não consigo olhar para o versículo 10 e para o versículo 11 e não fazer uma associação direta com o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que uma boa notícia. Uma boa notícia por causa de uma má notícia. E não é isso que nós estamos vendo no texto? Quando olhamos para o Evangelho, nós somos lembrados que existia uma escrita de dívida contra nós. Uma má notícia. Existia um decreto, que era uma má notícia, que trazia morte. E surge um novo decreto, que fala sobre a preservação da vida. Isso me faz lembrar do Evangelho. Porque no Evangelho nós sabemos que existia uma notícia ruim contra a gente. Que essa notícia ruim era por causa do pecado. Olha o que diz Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meus irmãos, essa é uma verdade para a nossa vida. Essa é uma verdade para a vida cristã. Romanos 8, versículo 1 e 2, fala um pouco mais sobre isso também. Diz que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção nisso. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa boa notícia, esse é o Evangelho, essa boa notícia. Pelo que Jesus Cristo fez, meus irmãos, nós fomos libertos da lei do pecado. Você crê nisso? Você crê que em Jesus Cristo, quando nós cremos nele, no sacrifício dele, você crê que nós fomos libertos dessa lei, essa lei do pecado que trazia morte para a gente? Precisamos crer nisso, meus irmãos. Olhando para o texto de Esther, havia uma lei para a morte, mas que foi suplantada por uma lei que preservava exatamente a vida. Outra coisa interessante, no versículo 10, vai dizer que essa boa notícia foi enviada por cartas, mas diz que foi enviada por mensageiros velozes porque havia pressa. Semana passada nós falamos que nós somos uma carta viva. Não sei quantos estavam aqui, vão se lembrar disso. Nós falamos que nós somos uma carta viva, pronto para ser lida e conhecida por todos. Essa mensagem, ela tem pressa e nós somos os portadores dessa boa notícia. Nós somos outorgados a levar essa mensagem pelo próprio Cristo. Quando Jesus diz em Mateus 28, portanto, ide e fazei discípulos. Jesus está outorgando a igreja a levar essa mensagem. E fazendo uma analogia com esse texto. Uma boa notícia tinha pressa para chegar aos seus destinatários. Nós somos uma carta viva, pronta para ser lida por todos. Nós carregamos essa boa notícia. E essa boa notícia, ela tem pressa. Um outro detalhe, meus irmãos, é que no novo decreto que entra em vigor em todas as 127 províncias do rei Xerxes, isso está lá no versículo 12, isso vai acontecer no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E que data é essa? Essa data é importante, porque é a mesma data que vai entrar em vigor o primeiro decreto. Ou seja, o primeiro decreto de Amã e o segundo decreto agora de Mardoqueu, eles entram em vigor, eles acontecem exatamente no mesmo dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. O que vai acontecer nesse dia, meus irmãos? O que vai acontecer nesse dia que o decreto ele vai entrar em vigor? Aliás, os dois decretos eles vão entrar em vigor, eu ainda não sei.
Fica a dica aí para você não perder aí o último capítulo da série de Esther. Então fica aí com as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem a gente vai revelar isso. Eu acho que o texto vai falar alguma coisa sobre isso. Se eu fosse você, eu não perdia. Mas eu quero concluir com o último ponto, pois o que nós vamos saber hoje, nós não vamos saber no que vai acontecer no dia que o decreto entrar em vigor. Mas o que nós vamos saber hoje é a reação do povo por causa desse novo decreto. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 8, versículo 15, de 15 a 17. O texto diz o seguinte: Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro em um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Mardoqueu, que há pouco tempo vestia pano de saco, vocês lembram disso? Isso aconteceu em referência ao seu lamento diante da possibilidade de extermínio do povo judeu. Agora ele usa vestes reais. Versículo 15, meus irmãos. Finalzinho do versículo 15 diz o seguinte: E a cidadela de Suzã exultava de quê? De alegria. Quero pedir para que você volte um pouquinho na sua Bíblia. Esther capítulo 3, versículo 15. Esther 3, 15. Nós vemos aqui no capítulo 8, versículo 15, que por conta desse novo decreto, a cidadela de Suzã exultava de alegria. Voltando para Esther 3,15, diante do primeiro decreto que foi feito, o decreto de morte que foi feito por Amã, qual era o sentimento da cidade de Suzã? Capítulo 3, versículo 15, finalzinho do versículo vai dizer o seguinte: Mas a cidade de Suzã estava em confusão. Primeiro decreto, a cidade estava em confusão. Agora, no segundo decreto, a cidade exultava de alegria. É um contraste de sentimentos. A reação do primeiro decreto é confusão, Esther 3,15. E a reação do segundo decreto é alegria, Esther 8,15. E não para por aí esses contrastes, meus irmãos. Olha o versículo 16. O versículo 16 diz que para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Volta um pouquinho, Esther capítulo 4, versículo 3. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Esther capítulo 4, versículo 3. Se nesse segundo decreto, um decreto que visa a preservação da vida, para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra, diante do primeiro decreto de Amã, capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte: houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. No primeiro decreto, houve pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. No segundo decreto, felicidade, alegria, júbilo e honra. São os contrastes que nós vemos ao longo de todo o livro de Esther. E o que isso nos ensina? Em que nós podemos aplicar para a nossa vida? Eu disse que o segundo decreto era um decreto para preservação da vida. Isso nos ensina que vida de verdade é sinônimo exatamente disso: felicidade, alegria, júbilo e honra. E Jesus veio exatamente para nos trazer vida. João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Vemos alguma semelhança com o primeiro decreto? E o texto continua dizendo: eu vim, eu quem? Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em outras versões, tenham em abundância. Jesus, meus irmãos, ele é o doador da vida. E não é qualquer vida, é uma vida plena. É uma vida completa, como vai dizer o texto de João 10, 10. Essa vida, meus irmãos, ela gera em nós felicidade, alegria, júbilo e honra. Continua acompanhando na sua Bíblia, versículo 17. Aonde o decreto chegava,
versículo 17, havia alegria e júbilo entre os judeus. Ele está repetindo o que ele acabou de dizer, alegria e júbilo entre os judeus. Só que ele acrescenta agora, que vai dizer que isso vai acontecer com banquetes e com festas. Que povo é esse que comemora antes a vitória? Esse é o povo de Deus. A impressão que me dá aqui, meus irmãos, é que parece que o povo acorda e se lembra de fato quem é o seu Deus. Distantes de casa, exilados numa terra estranha, distantes do seu Deus, porque era assim que o povo vivia. Só que agora parece que o povo se lembra quem é o seu Senhor. Parece que o povo se lembra que o seu Deus é o mesmo Deus que livrara o povo judeu lá do cativeiro egípcio. Parece que eles se lembram também que foi o próprio Deus que os fez entrar na terra prometida. Parece que eles se lembram que era o próprio Deus que os conduziam a vencer as batalhas contra os outros povos. Parece que eles se lembram aqui, meus irmãos, que o próprio Deus era o Deus que tinha feito uma aliança com o seu povo. Eu não sei exatamente o que passava na cabeça do povo judeu aqui, mas o texto nos diz que mesmo para acontecer um decreto que podia trazer morte para eles, eles agem com alegria por conta de uma boa notícia, por causa de uma nova notícia. Eles agem com alegria, com júbilo, e vão celebrar isso com banquetes e com festas. O que vai acontecer no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, que é exatamente o dia que os 2 decretos eles vão acontecer. O que vai acontecer nesse dia, meus irmãos, eu não sei. Será que eles vão ser atacados pelos outros povos, como o primeiro decreto previa? Eu também não sei, nós saberemos em breve. Mas o que sabemos agora é que quando eles recebem a notícia do novo decreto, quando eles recebem a boa nova, havia entre eles alegria e júbilo, com banquetes e festa. O final do versículo 17 vai dizer que muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Temor aqui, meus irmãos, não é apenas um medo de punição, mas uma atitude de respeito e reconhecimento diante da grandeza e da santidade desse Deus. O temor não é um sentimento de terror, mas uma atitude de reverência e adoração diante desse Deus todo-poderoso. O sentimento dos judeus contagiou a todos os outros povos que viviam ali. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus. Tinha algo diferente acontecendo na vida dos judeus. Pessoas de outros povos viram e perceberam que tinha alguma coisa acontecendo com os judeus ali. Eles perceberam isso e queriam participar da festa. Isso precisa ser assim comigo e com você. Há algo de diferente em nós, meus irmãos. E todos querem participar da festa. Eu quero chamar a banda à frente agora. A gente já está caminhando para o fim. Eu quero finalizar dizendo que a nossa vida também precisa contagiar as outras vidas. Pois ainda tem muita gente que quer participar dessa festa. Tem uma frase que eu aprendi com uma pessoa que retrata bem esse momento aqui. Essa frase diz o seguinte: se no caminho há festa, imagina no dia da grande festa. A grande batalha, meus irmãos, ela já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. Por isso que durante o caminho, mesmo como forasteiros em um lugar que nós não pertencemos, nós já estamos em festa. Nós não chegamos no final ainda. Nós não chegamos lá ainda, mas nós já estamos em festa. A morte, que era o último inimigo a ser vencido, já foi derrotado por Jesus, que ressuscitou ao 3º dia. Meus irmãos, Jesus Cristo venceu a morte, que era o nosso último inimigo. Por isso, o povo de Deus, ele já está em festa. Se num caminho há festa, se imagina no dia da grande festa. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 55 e 57.
O texto que vai dizer exatamente que a morte, que esse último inimigo, ele foi vencido. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos resta agora? Mas nós já não estamos em festa, precisa de mais alguma coisa? Ainda falta alguma coisa? Falta ainda, meus irmãos, a grande festa, a festa final, a festa eterna. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar e levar com Ele a sua igreja, seremos recebidos com um grande banquete. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. Exatamente a reação do povo judeu é exatamente a reação do povo de Deus espalhado por toda a face da terra, onde um dia seremos recebidos por Cristo com um grande banquete. Vida de verdade só há em Jesus Cristo. Enquanto esse grande dia não chega, meus irmãos, nós seguimos com a mesma certeza do salmista, quando ele diz no Salmo 23:6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Até esse dia chegar, seremos guardados pela bondade e a fidelidade de Deus, porque é assim que Deus age na história do seu povo, e nós precisamos acreditar nisso. É Deus quem conduz a sua história, meu irmão. É Deus quem conduz a sua vida. Você faz parte do povo de Deus. Creia que a bondade e a fidelidade vão acompanhar você durante todos os dias da sua vida, até que um dia você habite na casa do Senhor e celebre essa grande festa por toda a sua vida. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações e que Ele nos abençoe.